Boa tarde, meu nome é Júlia e meu grupo é formado por mim, pela Emily, o João Gabriel e a Rebeca. E a gente vai falar sobre a tecnologia de produtos embutidos cárneos. Bom, por definição, o produto cárneo é um produto alimentício total ou parcialmente produzido com carne, miúdos ou subprodutos comestíveis procedentes dos animais de abate. Já os embutidos cárneos são constituídos à base de carne picada, em uma granulometria que varia de grossa a fina, conforme o tipo de produto, condimentado e embutido. Eles são embutidos sob pressão em um recipiente ou envoltório de origem orgânica ou inorgânica, natural ou artificial, a fim de proteger os produtos de influências externas, além de lhe dar uma forma e estabilidade. Os envoltórios podem ser naturais ou artificiais. Os naturais são as tripas produzidas a partir do trato intestinal do aparelho digestivo de suínos, ovinos e bovinos. E o seu preparo envolve as operações de limpeza do intestino, raspagem e salga seca. Tem como vantagens em relação às artificiais a proteção ao sabor puro dos produtos, pois mantém a suculência e permite o sabor característico da defumação nas porções internas desse produto. Já as tripas artificiais são fabricadas com colágeno e celulose. O uso das tripas de colágeno, para o uso das tripas de colágeno, elas têm que ficar em imersão em salmoura por 5 minutos. Já as de celulose dispensam a molhadura ou podem ser colocadas por 30 minutos em água a temperatura de 30 graus Celsius. Essas tripas, elas se aderem à mistura da carne e podem encolher durante o processo e são permeáveis à água e a compostos. Uma vantagem adicional é o seu diâmetro uniforme sobre todo o comprimento. Mas aqui eu trouxe também os valores por diâmetro de cada tripa, essa a natural e essa artificial, e fazendo o cálculo a gente pode ver que por diâmetro a natural é mais barata, que acaba sendo uma vantagem, mas tem que levar em compensação a desuniformidade. Em alguns embutidos ainda são utilizados moldes metálicos de diversas formas, como arredondada, retangular e quadrada. Esses embutidos eles têm que ser submetidos a um tratamento térmico para coagular as proteínas do produto e conservar a forma do molde. O tratamento geralmente é realizado em água e os moldes metálicos geralmente são usados para embutidos de maior tamanho. Sobre os tipos de processamento. Os embutidos são classificados quanto ao tratamento térmico em frescos, secos e cozidos, variando quanto ao teor da umidade, e classificados também quanto à condimentação. Então, são curados, fermentados ou emulsionados. E eles podem se enquadrar em mais de um desses princípios. Então, os frescos são os embutidos que devem ser consumidos em 1 a 6 dias, que são obtidos a partir da mistura da carne crua sem passar por tratamento térmico. São exemplos a linguiça de frango, a suína, a mista, toscana, a calabresa e a portuguesa. Os secos são submetidos a um processo de desidratação parcial para favorecer a conservação por um tempo mais prolongado. São exemplos o salame e o pepperoni. E os cozidos são aqueles que sofrem processo de tratamento térmico, que pode ser em estufa ou água, o suficiente para o cozimento e conservação sob refrigeração. O tratamento térmico também pode ser a defumação sob temperaturas mais elevadas. E nesse grupo estão os emulsionados de massa fina, que são a salsicha e a mortadela. Quanto à condimentação, os emulsionados são considerados do tipo massa mole, com alto grau de subdivisão das partículas dos seus componentes. São as salsichas, as mortadelas, os patês, a morcela e o chouriço. Os curados são os conservados por mais tempo, então eles devem ser adicionados de sal, nitratos e nitritos, açúcar e condimentos, resultando na melhora das propriedades sensoriais, como o sabor, aroma e a coloração. E nessa classificação a gente tem como exemplo a linguiça e o salame. E por fim, os fermentados são aqueles que são incubados com uma cultura starter. Eles não são emulsionados e são classificados como secos ou semissecos, que são o salame, a copa e o parma.
E são dois fatores que tornam esse produto diferente dos demais, que é o baixo teor de pH e a presença do ácido lático, que confere um sabor mais agradável. Agora eu vou falar um pouco sobre a legislação e a fabricação das linguiças. A Instrução Normativa 4 de 2000 aprovou os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de carne mecanicamente separada de mortadela, de linguiça e de salsicha, em conformidade com os anexos dessa instrução normativa. Então, dentro dela, há o RTIQ, as linguiças, e segundo ele, a linguiça é um produto cárneo, industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes embutido em envoltório natural ou artificial e submetido ao processo tecnológico adequado. Na RTIQ também diz que os ingredientes obrigatórios é a carne das diferentes espécies de animais de açougue e sal. E os ingredientes opcionais podem ser gordura, água, proteína vegetal ou animal, açúcares, plasma, aditivos intencionais, aromais, especiarias e condimentos. E as práticas de higiene para a elaboração do produto recomenda-se estar de acordo com o estabelecido no Código Internacional Recomendado de Práticas de Higiene para os Produtos Carnes Elaborados. Linguiça toscana. A linguiça toscana é definida como um produto cru e curado, obtido exclusivamente da carne suína, adicionada de gordura suína e ingredientes. Nela é proibido o uso da carne mecanicamente separada, é proibida a adição de proteínas não cárnicas e precisa de um controle higiênico e sanitário rígido, já que é um produto cru, então não sofreu tratamento térmico e fica bem mais suscetível à contaminação microbiana. Esse aqui é um exemplo de processamento. Não necessariamente todas as indústrias seguem dessa forma. Ocorre pelo recebimento da matéria-prima, que seria a carne e o toucinho, e já ocorre a inspeção para a busca de corpo estranho e também para as características sensoriais. Segue então para a moagem em moído industrial. Nesse caso vai ser feito com um disco de 10 milímetros e é feito em temperatura baixa e para garantir a uniformidade do tamanho das partículas e também evitar o esmagamento da gordura. Ocorre então a pesagem cuidadosa. Também ocorre a pesagem dos condimentos e aditivos. Nele está incluso o sais de cura. Ocorre então a mistura. Ela ocorre também com adição de água gelada. Ela ocorre mais ou menos por 5 minutos até homogeneizar tudo. E se puder, de preferência, faz a vácuo, que daí evita a oxidação lipídica. Vai então para a cura fria. Ela ocorre em ambiente refrigerado de 0 a 5 graus, de 12 a 15 horas. E ela é importante porque começa a produzir o sabor característico e o início do processo de cura mesmo. Vai então para o embutimento. Ele é feito de tripa de calibre de 30 a 32 milímetros e ele é feito os gomos a cada 15 centímetros, pesando cada gomo cerca de 80 gramas. É importante também tirar o oxigênio da massa. Então, vai para a embalagem adequada e segue para a refrigeração e estocagem. Linguiça calabresa. Por definição, a linguiça calabresa é um produto obtido exclusivamente de carnes suínas, curado, adicionado de ingredientes, devendo ter sabor picante característico da pimenta calabresa, submetidos ou não ao processo de estofagem ou similar para a desidratação e o cozimento, sendo o processo de defumação opcional. Por mais que o nome se remete a Calabria, que é da região sul da Itália, a calabresa é um produto genuinamente brasileiro. E ele recebeu esse nome justamente pela pimenta calabresa, que era usado como uma especiaria no meio do embutido. É importante frisar a diferença da linguiça calabresa e da linguiça tipo calabresa. No caso da linguiça calabresa, não se pode utilizar carne mecanicamente separada. E no caso da linguiça tipo calabresa, pode-se utilizar até 20% de carne mecanicamente separada, podendo ser de outras espécies.
Nesse caso, então, na embalagem tem que expor de forma bem clara que existe o uso de carne mecanicamente separada e falar de qual espécie de animal que é essa carne. Essa legislação também serve para a linguiça tipo portuguesa e para o pai. E também como a linguiça toscana é proibida a adição de proteínas não cárnicas. Um exemplo do processamento da linguiça calabresa. Recebimento da carne de toucinho, passando por inspeção com a linguiça toscana. Vai para a pesagem. Seguem para a moagem, nesse caso seria um disco de 8 mm, e é realizado em temperatura inferior a 5 graus. Ocorre, então, a pesagem dos condimentos aditivos, incluindo sais de cura, e daí a mistura, levando cerca de 5 minutos até a completa homogeneização. Nesse caso dos cozidos, é muito importante a correção do teor de gordura, porque vai influenciar muito na qualidade final do produto. E também pelo fato de que se há um teor de gordura mais baixo, quer dizer que está indo mais carne do que deveria. E isso vai encarecer a produção do produto. Então não seria muito ruim para a empresa. E fatores que podem influenciar nessa mudança do teor de gordura pode ser a idade do animal, a raça, a alimentação e o sexo. O embutimento, então, pode ser feito em tripa natural ou artificial e lembrando de tirar o ar da mistura. O cozimento, então, ocorre a maturação e ele ocorre até a temperatura interna atingir de 68 a 72 graus. E isso leva cerca de 5 horas. A defumação é opcional e pode ser feita tanto pela fumaça convencional quanto a fumaça líquida. Lembrando que também a defumação ajuda a evitar a penetração e a atividade microbiana. Vai então para resfriamento, segue para a câmara fria. E então vai para a embalagem, de preferência vácuo, e então segue para a estocagem. Então agora eu vou falar um pouco sobre a fermentação e os produtos obtidos a partir dela, por exemplo, o salame, que é um produto de carne industrializado obtido de carne suína ou suína e bovina. Ele é adicionado de toucinho ou ingredientes, é embutido em envoltórios naturais ou artificiais. Ele é classificado como produto cru, curado, fermentado, maturado, defumado ou não e dessecado. No Brasil a gente tem as seguintes variedades. O tipo italiano, ele tem menos gordura, tem um vermelho mais escuro e são temperados com especiarias, principalmente com pimenta, e pode ser adicionado vinho. Eu vou falar um pouco mais dele depois. Tem o milano, o húngaro, o dinamarquês, o alemão e o salami. Então agora eu vou falar um pouco sobre o processo de fermentação. Ela ocorre em 2 etapas. No primeiro processo vai ocorrer a fermentação propriamente dita, onde as bactérias láticas vão transformar o açúcar presente em ácido lático, alterando a textura, o sabor e a cor. Já na segunda etapa vai ocorrer a desidratação do produto, com a redução da atividade de água, alterando características físicas e sensoriais. Essa etapa ela pode ser prolongada no processo chamado de maturação, onde vai ocorrer reações que vão alterar o sabor e o aroma do embutido. As culturas iniciadoras usadas no processo de embutido são cepas bacterianas que aceleram o tempo de produção e a quantidade de ácido lático produzido. Assim vai reduzir o pH e vai evitar o crescimento de micro-organismos patogênicos. Antes da década de 60, a fermentação era resultado da ação de micro-organismos sobre os açúcares existentes na própria formulação. Depois disso, começou a ser utilizadas culturas puras, com bactérias, leveduras e mofos, que asseguraram a qualidade e a segurança dos produtos, possuem propriedades que visam a inocuidade dele, não produzem toxinas, não são patogênicos e possuem atividade enzimática que favorece o desenvolvimento das características sensoriais do produto final. Então agora eu vou falar um pouco sobre o salame tipo italiano. Então, segundo a Instrução Normativa número 22 de 31 de julho de 2000, entende-se por salame tipo italiano o produto carne industrializado, elaborado de carnes suínas ou suínas e bovinas, toucinho, adicionado de ingredientes e moídas em granulometria média entre 6 e 9 milímetros, embutidos em envoltórios naturais ou artificiais, curado, defumado ou não, fermentado, maturado e dessecado por tempo indicado pelo processo de fabricação. Então, sobre a formulação, os ingredientes obrigatórios é a carne suína de no mínimo 60%, toucinho, sal, nitrito ou nitrato de sódio ou potássio. E os ingredientes opcionais podem ser carne bovina, leite em pó, açúcares, aromas, especiarias, etc.
Com relação à carne a ser empregada, ela deve obedecer características gerais ideais para o produto, como o grau de maturação, cor e capacidade de retenção de água, com um pH ideal de 5,5 e 5,7, para reduzir os defeitos de fabricação e dificultar a ação de bactérias que vão desnaturar as proteínas que desenvolvem pH maiores. Já o sal ele tem 4 funções. Ele dissolve-se na água e forma salmoura, que vai atuar no retardo do crescimento microbiano, vai solubilizar as proteínas miofibrilares, facilitando a emulsificação de gorduras, vai aumentar a capacidade de retenção de água e vai contribuir para o gosto característico além do flavor carne. O nitrato e o nitrito vão atuar na estabilização da cor, no melhoramento da textura e possuem atividade antimicrobiana. O nitrito é adicionado para prevenir o crescimento de Clostridium botulinum e, junto ao sal, vai eliminar a maioria das bactérias gram-negativas, principalmente a salmonela. Já o açúcar é adicionado em no máximo de 1% e é o necessário para a produção de ácido lático e pode ser adicionado junto ao leite em pó. Então, aqui na tabela 1, a gente tem os padrões físicos-químicos para o salame tipo italiano, onde a atividade de água máxima é 0,90, a umidade máxima de 35%, gordura máxima de 32%, proteína mínima de 25% e carboidratos totais no máximo de 4%. E embaixo a gente tem o padrão microbiológico, segundo a Instrução Normativa número 60, de 23 de dezembro de 2019, onde, por exemplo, em 25 gramas de produto, deve ser ausente a presença de salmonela no salame. Um pouco sobre o processamento do salame. Aqui a gente tem um fluxograma das operações para essa elaboração dos salames. Eu vou falar uma por uma agora. Então, primeiro é feito o preparo da matéria-prima. A matéria-prima geralmente é a paleta, vai ser retirado nervos e cartilagens e pode ser feita a secagem dessa carne com o controle de temperatura para retirar o excesso da água e ajudar no processamento seguinte. Depois é feita a moagem grosseira. É feita a pesagem e assim a moagem. A gordura misturada geralmente ao toucinho e à barriga. Depois a carne é misturada com sal e condimentos. Os condimentos podem ser pimentas, noz moscada, páprica. E pode ser usado leite em pó com açúcar para ajudar na acidificação e no processo de fermentação. É adicionada a cultura iniciadora para ajudar no processo de fermentação e pode ser adicionado vinho e insumos, como a essência de alecrim e a essência de fumaça para ter o gosto característico de defumação. A massa vai ser misturada e modelada. O processo de embutimento consiste em introduzir a massa na tripa em embutidoras. Pode ser usado tripas naturais provenientes de bovinos, suínos e ovinos, ou de envoltórios artificiais como colágenos. Na fase de fermentação vai ocorrer a acidificação, contribuindo para a desnaturação e a gelificação das proteínas e liberação da água ligada, dando firmeza à massa. E na segunda fase vai ocorrer a desidratação ou a secagem. Vai ter a transformação de substâncias que originam o aroma do produto. Nas duas fases, tanto na fermentação quanto na secagem, vai ter um controle de temperatura, de umidade relativa e de velocidade do ar. A fermentação dura em torno de 5 a 6 dias e maturação de 30 a 60 dias. Depois disso é realizada a embalagem dos produtos e há um controle laboratorial antes da liberação do salame para o mercado, onde funcionários especializados vão realizar o controle da qualidade sensorial, tanto de cor, sabor, aroma e textura. Bem, agora a gente vai falar de um produto carne embutido, emulsionado, que é a salsicha. A salsicha, segundo o mapa, em 2006 foram produzidos mais de 347 mil toneladas de salsicha e 93% desse produto foi para abastecimento do mercado interno, ou seja, esse número é muito representativo da quantidade de consumo desse processado na rotina da família brasileira. A salsicha é considerado um embutido emulsionado, cozido e pronto para consumo imediato. E ele passa pelo processo de emulsificação. O que é o processo de emulsificação? É você ter duas
dois líquidos que não se misturam, duas substâncias que não se misturam, que são immiscíveis uma na outra. Você adiciona um produto emulsificante a essas duas substâncias emissíveis e esse produto emulsificante vai fazer a mistura desses dois produtos, desses dois líquidos. Por exemplo, a água e o óleo. Quando você adiciona o detergente quebra a estrutura lipídica do óleo, podendo assim ocorrer uma mistura entre a água e o óleo. No caso da emulsão das proteínas não, mas do processamento dessa carne, essa emulsão se dá pelo fator emulsificante da actina e da miosina, que são duas miofibras presentes na estrutura celular da carne, que quando destruídas ou desnaturadas aquela membrana, né, da celular da carne, elas extravasam para o meio, favorecendo o processo de emulsificação da água e do óleo que são acrescentados a essa mistura. E agora, como é que a gente caracteriza esse produto? Como a gente caracteriza a salsicha? A gente tem a Instrução Normativa número 4, de 31 de março de 2000, que ela aprova os regulamentos técnicos de identidade e qualidade da carne mecanicamente separada e da salsicha. Ela é o artigo 1, anexo 4. E ela serve para você definir os parâmetros que são aceitos e os limites mínimos e máximos do que pode conter no produto da salsicha. Então, definição. Entende-se por salsicha o produto carne industrializado obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue e adicionados de ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial ou pelo processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Ou seja, se ela não entra em nenhuma dessas características, não é uma salsicha, ela precisa ser cozida, ela não pode ser servida crua, ela precisa ser em envoltório natural artificial no processo, e ela precisa necessariamente ser adicionado às carnes e ingredientes ou carne e sal, que são os ingredientes obrigatórios que eu vou falar mais para frente. E tem-se a impressão que talvez por utilizar-se restos ou aparas ou cortes menos nobres de carnes, ela não precisa ter um controle microbiológico imprescindível, mas ela precisa, de tanto como qualquer outra carne. Quando você vai fazer o processamento dessa salsicha, todas as aparas, as carnes menos nobres, as vísceras mesmo que vão nesse processo de emulsão precisam ser certificadas livres de doenças, se carnes estão com tanta qualidade como qualquer outra carne de corte que iria para o supermercado. Vamos falar agora um pouco sobre a formulação da salsicha, ou seja, o que tem dentro dela, né? Porque ela parece uma pasta que pode ser de qualquer coisa, parece ser uma estrutura, né? Pode ser qualquer coisa, mas na verdade ela tem parâmetros e tem padrões para ser seguidos. Então, como ingredientes obrigatórios, a gente tem a carne de diferentes espécies de animais de açougue e sal. Em teoria, você já poderia fazer uma salsicha, se você tivesse essas carnes, passasse pelo processo de emulsificação, de sal, se você estabilizasse, cozinhasse, você poderia fazer, mas os ingredientes opcionais vêm aí tanto para ajudar quanto para limitar, às vezes, um pouco o que a indústria pode utilizar na produção daquela salsicha. Então, no máximo 10% de emprego de miúdos de vísceras comestíveis podem ser utilizados. Você pode usar gordura, água, proteína vegetal e animal, açúcares, agente de liga, aditivos intencionais, aromais, especiarias, condimentos, todos eles têm que ser aprovados antes para a utilização. No padrão físico-químico dessa salsicha, ali na tabela 3 em cima, nós vemos o limite máximo e o limite mínimo da composição química, né, da salsicha. Vemos que ela tem um teor de umidade alto, até podendo ter no máximo 65% de umidade, e um mínimo de 12% de proteína, que seria então que cada salsicha deveria contém mais ou 12% de proteína. Os ingredientes opcionais também depende do tipo da salsicha. Eu vou falar sobre a salsicha padrão, digamos assim, mas tem a salsicha Viena, tem a salsicha de Frankfurt, tem a tipo Viena, tipo Frankfurt, então cada uma tem suas composições diferentes. Temos a tabela 1 também, que ela fala sobre os ingredientes nessa salsicha, o que seria o limite máximo de cada ingrediente. Então você vê ali que tem proteínas não cárnicas, então proteína vegetal sim, pode ir na salsicha, numa quantidade de até 4%, né, não estabelecendo sendo a maior parte da proteína de uma salsicha, né, de carnes mecanicamente separadas.
E você vê ali, tem gordura aqui no máximo 30%, água e a carne. Tudo isso serve para você dar estabilidade à emulsão, né? Você não consegue fazer emulsão sem água e gordura, então é necessário dentro de um limite máximo respeitado. E a gente tem ali na Instrução Normativa número 60, 2019, a Instrução Normativa Microbiológica atualizada. Ali a quantidade, por exemplo, de 25 gramas desse produto, a salmonela tem que estar ausente, então você tem os padrões microbiológicos atualizados e necessários aí para você poder estar comercializando essa salsicha, as empresas estarem comercializando essa salsicha. Então é permitida alguma taxa de micro-organismos, mas nada muito tóxico, nem patogênico, nem prejudicial à saúde humana. Bem, agora eu vou mostrar e falar um pouco sobre como acontece o processamento dessa salsicha. A primeira é a escolha de carnes e ingredientes, então cada indústria vai ter o seu padrão de carne que vai escolher, né? A maior base dela é carne suína, não tem como fugir de carne suína. Então elas vão formular com carne suína, carne de raspas de osso de boi, que são aquelas carnes que não foram para os cortes à venda no açougue, né? Então aqueles retalhos, digamos assim. E a carne de aves também que não foram utilizadas. Então não quer dizer que não foram utilizadas, que elas não têm que ter um controle para essa venda, esse consumo e esse processamento. Agora sobre o preparo da massa. O que seria esse preparo? Fazer o processo de emulsificação dessa massa, ou seja, a água e a gordura que você adiciona, o óleo que você adiciona, a gordura da carne, que se misturam através da actina e miosina, que vão fazer o papel de emulsificantes, como já expliquei anteriormente. Você vai ter adicionado os ingredientes necessários ali para a formulação da sua salsicha, da salsicha da fábrica ali, dos parâmetros que eles querem adicionar, dentro daquilo que a gente já viu que pode. E a gente também tem um processo de movimentação, né, de mistura, que é feito por duas grandes pás normalmente nas indústrias, ou pode ser feito manualmente se você estiver fabricando a salsicha, mas sempre trabalhar numa temperatura resfriada, né, não pode ser congelada e não pode ser mais que 11 graus, porque começa a se cozinhar essa massa e o cozimento atrapalha o processo de emulsificação da mesma. Então vai atrapalhar o processo de textura e estrutura, e é isso que garante a qualidade do produto, seria o processo emulsificante correto. Falar um pouco sobre o embutimento, né, que é com películas naturais ou artificiais, nesse caso é uma película de celulose. Ela serve para dar o formato da salsicha, ela serve também para deixar estruturado na hora de cozinhar, né, porque senão desmancharia, seria bem complexo você fizer isso sem embutir essa massa de carne em algum envoltório. Vocês podem notar ali que as salsichas todas ficam com aquela marcação preta para dizer que ainda estão com esse envoltório antes de ser retiradas. E a gente vai depois para a etapa seguinte, que é o cozimento da massa e o resfriamento da mesma. O cozimento serve para você desnaturar essas proteínas, dar estrutura para a salsicha. A resfriação também ela serve como uma etapa subsequente ali do cozimento, que serve tanto para parar o cozimento, né, cessar o cozimento daquela carne, quanto para dar um choque térmico que ajuda na estrutura desse embutido. E depois que você cozinha, que você já tem o teu produto ali cozido, estruturado, você faz o descasque desse produto, que é a retirada daquela película que a gente colocou anteriormente para dar forma, para dar estrutura. E você já sai com a salsicha pronta, digamos assim, aquela que a gente conhece, que a gente recebe nas embalagens que a gente compra. E por último a gente tem o processo de embalagem, encaixotamento e estocagem, né, que daí vai da logística da fábrica. O ideal seria que as salsichas fossem agrupadas e embaladas a vácuo, para evitar crescimento bacteriano, proliferação de micro-organismos, dar mais tempo de prateleira para essa salsicha. O encaixotamento e estocagem é para você manter em ambiente resfriado, da mesma forma que o vácuo
você ter um controle microbiológico adequado, evitar a proliferação microbiológica, manter o produto resfriado também para aumentar o tempo de prateleira e esse produto não vir a estragar. Era isso sobre o processamento da salsicha, um processamento mais simples que os outros, mas também muito interessante pelo processo da emulsão. Aqui estão as referências do trabalho. E obrigado a todo mundo que assistiu até o final, todo mundo que gostou, todo mundo que prestou atenção aí.